É da mentira que as pessoas têm medo. Não há limite para a mentira. A grande verdade é que também não existe um fim para ela. O que pode existir é o fim da sua ingenuidade, da sua insegurança, do seu medo, da sua paranoia. O que vamos buscar aqui é o fim das pessoas ruins que estão na sua vida, pois são elas a grande mentira da sua história. Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da série O Fim da Mentira. Nessa série, estamos falando sobre como é possível avaliar o comportamento desonesto, ali em tempo real, alguém tentando te enganar, por meio de pistas não verbais. Referenciamos na primeira aula o sistema FACS, como é possível observar os sinais faciais em tempo real para determinar que tipo de emoção a pessoa está sentindo, se a emoção é posada, se a emoção é genuína ou se aquela emoção é incongruente com o que ela está verbalizando. Então, de maneira resumida, as microexpressões faciais de raiva vão apresentar geralmente tensionamento aqui na região entre as sobrancelhas e tensionamento nos lábios. Essa codificação padrão é então uma codificação de AU4 mais AU23. Tá certo? Isso é o básico do básico. Lembrando que essas contrações vão ocorrer de maneira bem breve. Então, em até 2 segundos, a pessoa fez essa contração de maneira gradual, você tem uma microexpressão de raiva. Essa é uma das combinações mais comuns da raiva. E além disso tudo, também mostramos os sinais de cada uma das 7 emoções expressadas na nossa face. Com esse conhecimento em mãos, você já ficou preparado para entender se o comportamento emocional de uma pessoa falando com você é ou não incongruente, ou se até mesmo pode ser um comportamento forjado. Na aula número 2, falamos majoritariamente sobre o protocolo SCANS. Eu te expliquei como funciona a análise de 6 canais, uma avaliação não verbal que visa chegar a uma conclusão de se a pessoa está mentindo ou não. Te expliquei também que majoritariamente uma análise multicanal vai se enquadrar num contexto high stakes, vai ser necessário fazer uma combinação e comparar uma informação em cada um dos canais. E também te falei que algumas outras coisas devem ser levadas em conta quando se analisa a linguagem corporal por meio de um protocolo como o SCANS. Deve-se levar em conta o contexto, a linha de base da pessoa e até mesmo a história que ela está falando, se tem lógica, se faz sentido aquilo que a pessoa está dizendo. O SCANS é um protocolo validado cientificamente da avaliação da desonestidade. De maneira resumida, esse protocolo pega 6 canais não verbais. Quais são esses canais, Vitor? SVC, FVP, de maneira bem resumida. Style of the Verbal Message, que é o estilo da mensagem verbalizada, o fluxo verbal, o tempo da pronúncia, o estilo verbal. Canal V, Voice. Como o próprio nome diz, Voice diz respeito à voz, volume vocal, o tom vocal, pitch vocal, a qualidade da voz de uma pessoa. Canal C, nós temos o conteúdo da mensagem verbalizada. O canal C se propõe a fazer uma meta-análise daquilo que a pessoa está falando, né? Não é a forma e nem o som, mas sim o conteúdo da mensagem verbalizada, como por exemplo, afastamentos verbais. Em vez de dizer eu não fiz isso, o mentiroso tem uma tendência a falar olha, a coisa não foi essa conforme estão dizendo aí, dentre vários outros pins do canal C. Temos o canal F, que diz respeito às microexpressões faciais. Temos o canal B, Body Language, ou seja, linguagem corporal, que diz respeito a gestos, proxêmica, distância, tensionamento muscular. No canal P, que seria então o nosso último canal, Psychophysiology, falamos sobre a psicofisiologia, sinais que estão altamente ligados com o sistema nervoso autônomo. Aumento na perspiração, aumento na temperatura corporal, a pele da pessoa fica mais vermelha ou ela fica mais pálida, também são perceptíveis no canal P. E todos esses canais juntos formam então o nosso ciclo de 6 canais do protocolo SCANS. E todo esse material que tivemos na aula número 1 e na aula número 2 do evento Fim da Mentira, não só foi apresentado para você, está disponível, está no ar, você deve assistir essas aulas agora, porque elas vão ficar disponíveis por tempo limitado, mas também todo esse material está disponível para você ler, porque nós disponibilizamos PDFs online e gratuitos. Você pode acessar onde você quiser essas apostilas e tirar o melhor proveito delas estudando aí no conforto da sua casa. Uma vez que você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link do grupo está aqui na descrição, se cadastrar lá no grupo, todo esse material, essas apostilas estarão disponíveis para você por uso vitalício. Você pode estudar o tempo que você quiser com esse material.
tá certo? Então já se inscreve aqui no grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo no link da descrição, entra lá e participe do nosso grupo de estudos, nosso grupo exclusivo do evento O Fim da Mentira. Hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro pilar, da comunicação impecável e da avaliação da desonestidade. Nosso terceiro pilar, então, trata-se do monitoramento da realidade, uma estratégia muito utilizada, principalmente por grandes instituições, na avaliação da desonestidade e interrogatórios, como por exemplo a CIA, o FBI e até mesmo a SWAT. E eu já te adianto, a gente está chegando ao final do evento e quero que você tenha a consciência do que é esse evento, da transformação que você já está tendo na sua vida. Eu reitero que é impossível terminar o evento O Fim da Mentira e continuar com a mesma percepção facilmente manipulável de quando você entrou, quando você começou esse evento. É praticamente impossível sair desse evento e não ter noções, não entender como funciona o modus operandi de um charlatão, de um enganador, de uma pessoa manipuladora. E o mais legal é que não só a sua vida vai mudar, como a gente vai ver vários relatos aí, nós já vimos vários relatos, mas o mais bacana é que você vai conseguir mudar a vida de pessoas ao seu redor, para melhor, vai conseguir de fato ajudar as pessoas. Esse é o conceito que eu falei, de ser heroicamente humano e humanamente heróico. Você vai chegar nesse posto. Eu quero que você pare para pensar só um momento no tanto de casos de feminicídio que nós temos no Brasil. É registrado pelo menos uma morte de uma mulher a cada 7 horas aqui no Brasil. Esse aparentemente pode parecer um dado sem muito sentido para você que está vendo, mas você vai me entender. Dominando a linguagem corporal, você acha que seria possível, se você entendesse noções, entendesse quando alguém está escondendo algo, quando alguém está dissimulando, seria possível você ajudar, por exemplo, a salvar literalmente a vida de uma pessoa? Não só seria possível, não só é possível, como acontece e aconteceu. Existem vários relatos onde a pessoa observa o comportamento de alguém, entende que aquela pessoa ali está com um comportamento de desconforto, consegue ajudar a pessoa. Vários casos, aconteceu até uma brasileira lá nos Estados Unidos que percebeu que uma família tratava muito mal o menino, aquele menino estava sendo agredido pelos familiares, ela conseguiu salvar ele. Mas muito recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos um caso onde uma mulher foi salva pela avaliação do comportamento dela, uma avaliação correta. Como vocês vão ver agora nesse caso, o policial entendeu o que a mulher estava sentindo pela voz dela, pela tensão vocal, ele fez uma avaliação da linguagem paraverbal dela, entendendo o vocal dela e literalmente salvou a vida dela. Então, para vocês entenderem, a notícia é do seguinte pra gente. Nessa semana, uma vítima de violência doméstica encontrou uma maneira sagaz de denunciar o seu agressor. O caso aconteceu na cidade de Andradina, quando uma mulher ligou para a polícia militar e fingiu pedir uma pizza, mesmo estando sob a ameaça do companheiro. A situação de perigo foi averiguada pelos PMs e o áudio foi divulgado hoje. Então a mulher vai lá, liga para a polícia, dizendo que estava apenas pedindo uma pizza, né? Que olha, eu quero apenas pedir uma pizza, o agressor está do lado dela, certo? Ali na casa dela, o agressor está alterado, está pronto para começar um ataque físico a ela. E vejam como essa mulher pede a pizza, entre aspas. Polícia Militar Emergência. Boa noite. Tem como vocês virem pegar uma pizza? Fazendo um favor? A senhora tá ligando na Polícia Militar. Eu sei. Andradina. Qual que é seu nome? Não. Tem alguém armado aí? Mais ou menos. Me traz uma pizza de... Você precisa de socorro médico ou não? Não. Me traz uma pizza de pepperoni. Ok, foi cadastrado a ocorrência, tá bom? Tá bom, obrigado. Olha isso. A capacidade da mulher de racionalizar, de entender a comunicação, de conseguir transmitir a tensão da comunicação na voz dela para gerar a ideia de que algo errado estava acontecendo, algo estranho, algo negativo, de que a vida dela estava sob ameaça. E agora percebam a perspicácia desse policial de estar atento. Poderia ser só mais uma ocorrência comum. A polícia militar recebe trotes diariamente, não é um, não é dois, são centenas, vários trotes todos os dias. Então esse policial aqui, primeiro ponto, observem a sacada do cara de estar atento, certo? Não foi só mais um dia, ele podia ter olhado e falar assim, é mais um trotezinho que estão me passando, deixa aí a pessoa, né? Mas não foi por aí. Se você observar, a hora que ele ouve o comecinho, ele até chega a falar pra ela, olha, aqui é a polícia militar, viu? Aí a menina, então, não sei o quê. Aí ele já começa a digitar.
O que ele conseguiu observar na voz dela? Bem provavelmente, porque o áudio tá alterado, mas o que a gente consegue ver aqui? Polícia Militar Emergência. Boa noite. Dá pra ouvir que de fundo, no som dela, aparenta ter uma discussão, certo barulho ali. Tem como você... Tem como agregadores verbais, né? O código disso no protocolo SCANS é S1, esse é o nome do PIN, agregador verbal. Significa que a pessoa está procurando uma melhor forma de se comunicar por alguma dificuldade. Inclusive pode acontecer também quando a pessoa está dissimulando. Vocês vêm pegar uma pizza? Fazendo favor? Você pode entregar uma pizza, fazendo favor? Ó, a voz da mulher tá um pouco rápida, isso é uma alteração no fluxo verbal, né? E a voz dela tá ficando um pouco mais aguda, isso é uma alteração no tom vocal. Então, pitches, o PIN S1 e PIN V2. Só tá ligando na Polícia Militar. Eu sei. Andadina. Qual que é seu nome? Não. Tem alguém armado aí? Mais ou menos. Aí foi a sacada, na minha opinião, é a hora que o rapaz, né, o policial, ele entendeu, ele utilizou o conceito de gathering information, porque ao invés de simplesmente, é só um trote, como muitas pessoas fariam no dia a dia, no comum, ele utilizou o conceito que a gente já explicou nessas aulas sobre gathering information, então, de tentar racionalizar mais, de tentar buscar por mais informações, né, gathering, reunir informações, e aí ele faz a confirmação, a informação checking, né? Tem alguém armado aí? Aí a mulher responde, mais ou menos, ali era a confirmação que ele precisava para validar aquela hipótese. E como vocês vão ver também nos nossos estudos, sempre que a gente tem uma teoria, a gente tem uma ideia, a gente precisa tentar criar uma forma, né, de certa garantia ou de validar aquilo que está sendo falado. Seja como no caso ele fez aqui, né, o policial criou uma pergunta para ela, foi lá e falou, tem alguém armado aí? Ou você pode utilizar uma afirmação base, né, para a pessoa no dia a dia, se você estiver interrogando alguém, estiver tentando entender o que a pessoa está dizendo pelo monitoramento da realidade dela, você pode falar, mas acontece isso com frequência? Você é comumente traído, é comumente enganado? E a pessoa vai te responder dando, né, validando aquela hipótese que você levantou. Me traz uma pizza de... Você precisa de socorro médico ou não? Não. Me traz uma pizza de pepperoni. Ok, foi cadastrado a ocorrência, tá bom? E foi cadastrada a ocorrência. Ou seja, o policial entendeu que algo estava errado, porque ele estava atento, porque ele tinha a observação atenta, tinha o conhecimento. Quando ele percebeu, ele entrou em contato com aquela situação, ele não passou por ela de maneira passiva, e ali, simplesmente, ele ajudou a salvar uma vida. Pode ser que vários policiais olhassem essa ocorrência e falassem, é trote, ô minha senhora, vai se lascar, xingasse a mulher e desligasse na cara dela. A mulher não ia ter como pedir ajuda, porque o agressor estava dentro da casa dela, provavelmente no mesmo cômodo que ela. Alcoolizado, alterado, às vezes com uma faca na mão, pronto para cometer ali um assassinato. E nesse momento, a perspicácia desse policial, desse homem aqui, de entender a situação e o senso da mulher, de avaliar a situação e saber se comunicar de forma não verbal, conectou um momento único pra gente. Que é um momento onde a gente transcende o ponto de estudar apenas para detectar mentirazinha para literalmente salvar uma vida. É sobre isso que significa que se trata estudar o comportamento não verbal de forma séria e aplicar em prol do seu benefício, da sua saúde e também para ajudar os outros. É um exemplo isso daqui, cara, muito bacana. Você consegue imaginar o que poderia ter acontecido? Essa mulher poderia ter morrido. Se fosse um caso comum, uma pessoa que não soubesse se comunicar ali na hora de ficasse nervosa demais, ou um policial que não soubesse detectar o comportamento, era só mais uma ocorrência e mais um registro estatístico de feminicídio. Então é isso que significa entender a sua comunicação para saber como comunicar uma ideia de forma assertiva e ser uma pessoa estudada no campo não verbal para saber detectar de fato o que a outra pessoa está comunicando de forma assertiva também. É sobre isso que se trata a linguagem corporal de forma científica. Como eu disse, a sua vida é transformada e transforma a vida de milhares de pessoas ao redor. Quando eu comecei a ensinar linguagem corporal, eu não imaginava que eu ia transformar a vida de tanta gente. Eu não imaginava que tanta gente ia evoluir na vida profissional, na vida pessoal, e muito menos que agora. Começando o evento Fim da Mentira. Agora, pouquíssimos dias atrás, agora, literalmente agora, já iam ter pessoas me comunicando a mudança na vida delas. Como você pode ver agora esses relatos. Tempo
tempo de se inscrever. Corre lá pra se inscrever. Ele tá disponibilizando um material gratuito, que vai ser assim, pra você pra sempre. Um material de suporte. Quando você tiver aquela duvidazinha, tá mentindo pra mim? Vai lá no material e olha. Tá, ainda tem tempo de se inscrever ainda. Vai começar o metaforando, ó. Já pegamos o caderninho. Episódio passado, ó. Anotamos tudo aqui, ó. Estamos querendo aprender, ó. Angélica Rodrigues disse: eu estou amando e aprendendo muito. Sempre fui uma pessoa fácil de ser manipulada e sempre fui traída, tanto com pessoas que fingiam ser amigas, como namorados. Mas agora, tudo mudou. Estou aprendendo a discernir a verdade e a mentira. A Adriana Denise disse: não poderíamos esperar menos do Vitor Santos. O primeiro dia foi espetacular, fez todo sentido para mim. Conseguirei me afastar dos meus manipuladores emocionais e mentirosos. Eu acho que a sensação é algo impagável, você se sentir tranquilo, se sentir confiável, saber que vai ter que conversar com uma pessoa desconhecida numa negociação, ou numa abordagem de paquera, ou numa abordagem social, e não ficar tremendo na base. Saber que você vai ter que falar para milhares de pessoas numa palestra ou num evento ao vivo e não ficar com o estômago revirado pensando nessa ideia. Se sentir confiante. E o principal, acho que quando tudo isso acontece, mas mesmo assim não só você consegue perceber, como as outras pessoas percebem que você se comunica bem ou que você é um baita profissional, tem uma baita comunicação. Eu sempre fui um cara muito tímido, eu nunca fui um cara comunicável, né? Eu já falei bastante sobre o meu passado, eu era uma pessoa retraída, uma pessoa muito insegura, principalmente porque eu era muito acima do meu peso e sofria bullying na escola, era motivo de piada nas rodas sociais, então sempre fui uma pessoa muito mal de comunicação, sempre tive uma comunicação péssima. E lembro que quando eu comecei a fazer um pouco de sucesso no Metaforando, o meu medo era ser chamado para dar entrevista. Tipo, cara, tomara que nenhum canal grande me chame, tomara que a emissorinha do Zé da Silva lá da Paraíba me chame para dar uma entrevistazinha rápida. Eu tinha muito medo de ter que falar num lugar com muita gente assistindo, com um público gigantesco. Eis que minha primeira entrevista foi no De Noite, com Danilo Gentili. Eu não sei qual é a sua opinião sobre o Danilo Gentili, mas o programa dele tem uma audiência gigantesca, é um volume de público muito grande. Quando eu recebi aquele convite, a primeira coisa que eu quis fazer foi falar: não quero participar não, obrigado, V2 aqui, tensão no pitch vocal, tchau. Mas eu lembro que eu enfrentei a situação, eu ensaiei a minha postura corporal e fui participar do evento, né, da entrevista com o Danilo Gentili. Como vocês podem ver agora, a minha comparação aí, olha, dá uma olhada. Olha isso, velho. Meu pai, cara, olha. Vamos lá, vamos começar pelo básico. Comportamento de tensionamento muscular na região aqui dos membros superiores. Extremamente tensionado e você não vê nenhuma fluidez ali, né? B2, se eu não me engano, você não vê nenhuma fluidez no meu gesto ilustrador. Eu entro assim. Totalmente todo duro, todo tensionado, zoião estraladão de medo. Olha aí, já no comecinho você consegue ver. Olha aí. Olha aí. Dá pra observar bem ali, né? Respirada funda aqui e a expressão de medo. Olha a minha expressão de medo aí, ó, meu ouvinte. Em seguida da respirada funda, eu batuco ele na perna. Só que depois disso, eu comecei a ir em várias entrevistas e fui refinando cada vez mais a minha linguagem corporal, né, a minha forma de se comunicar em uma entrevista. Ao ponto de, por exemplo, grandes influenciadores, como por exemplo Michael Kilster, que além de ter um público gigantesco, é um influenciador muito referenciado na plataforma virtual. Ele, numa entrevista no podcast, elogiou a forma que eu me comunico. Fica dando uns textos assim que ele deve escrever e tal, que é uns bagulho filosófico. Caralho, é umas paradas assim bem profundas, mano. Que mais a gente tem que conhecer o canal do Vitor Santos, cara. Quando ele tava lá no Flow, o cara tem uma desenvoltura, ele não erra uma dicção, ele não erra uma palavra que ele fala. Ele fala muito assim, muito assim. Como um cara consegue ser assim? O cara tem um controle sobre a própria vida e a própria postura. E depois disso, eu ganhei mais confiança ainda e fui chamado para voltar no programa do Danilo Gentili no De Noite. Olha a carga, fui chamado para fazer o primeiro programa de 2021. Danilo me chamou para fazer o especial de abertura de Ano Novo. Então já estava me sentindo pressionado por estar voltando no Danilo. Mas dessa vez eu estava ali com a linguagem corporal muito mais bem trabalhada e dá para ver de forma comparativa a diferença da primeira vez que eu fui no programa para a segunda vez que eu fui com a linguagem corporal muito mais refinada e com a comunicação muito mais assertiva. Bem mais calma agora. Você vê que o braço até balança, o outro braço não entrei? Não, fui lá, cumprimentei o pessoal do traje. Muito bem, Vitor, sempre um prazer recebê-lo.
Prazer é nosso. Gosto muito do seu cara. Bem mais relaxado, cara. Ó, eu não tô. Na outra entrevista eu tava com a perna cruzada na frente do corpo, quase que a entrevista inteira. Extremamente defensiva essa postura aqui de perna cruzada na frente do corpo. Agora aqui a perna ao longo do corpo, ombros relaxados, tal. Canal. Muito obrigado, eu sei que é verdade. Olha aí, eu fiz uma piada e não falei desse jeito. Obrigado, Danilo. Não, muito obrigado, eu sei que é verdade. Já consegui colocar minha voz ali, lá. Muito mais tranquilo, muito mais calmo. Que cabuloso, né, velho? Como que pode? Olha aí, ele tá vendo que é verdade, hein? E depois de perceber toda essa mudança, foi depois disso tudo, de ver o tanto que eu evoluí, de sentir na pele a segurança, a confiança, de chegar numa entrevista, literalmente numa entrevista, numa emissora gigantesca, um público enorme, sentar no camarim e respirar tranquilo e falar: ai, cara, que bacana que eu vou ser entrevistado hoje. Foi exatamente por conta disso, de conseguir sair do ponto de uma pessoa com medo para uma pessoa segura, que eu decidi falar para vocês o que eu tô falando e promover, me propor a promover as mudanças na vida de vocês. Foi por isso que nos últimos meses eu conduzi diversas enquetes e pesquisas nas minhas redes sociais para entender quais problemas vocês tinham, porque os mesmos problemas que vocês me descreveram, insegurança, timidez, dificuldade de comunicação, medo de ser traído ou trauma porque já foi traído, exatamente esses mesmos problemas eu sempre tive. E eu falei o seguinte: se eu conseguir resolver, eu quero ajudar você também a dar um basta nesses problemas na sua vida. E por isso que eu vim aqui te passar os 3 pilares da comunicação impecável e da avaliação da desonestidade. Porque eu quero que você se sinta nos mesmos status que eu estou hoje, com a mesma confiança que eu tenho hoje. Não digo que sua condição financeira, a sua roda de amigos, o seu convívio social vai mudar da noite para o dia. Não é isso que eu estou falando. Mas dominando esses 3 pilares, você vai se sentir muito mais confiante e com certeza vai ver o resultado e as mudanças positivas na sua vida e principalmente na forma que você se relaciona com os outros. Então, resumindo, agora você já sabe o que é o sistema FACS, já sabe os sinais básicos de cada uma das 7 emoções universais, aprendeu ali cada um dos sinais básicos de cada uma das 7 emoções que se expressam de forma básica na nossa face. Eu expliquei tudo isso na nossa primeira aula, certo? Já sabe como funciona o protocolo SCANS, qual é o modus operandi de uma avaliação da desonestidade, que tem que ser feita com uma análise multicanal, que tem que se levar em conta contexto, a história que a pessoa está verbalizando e também a linha de base da pessoa. Já sabe quais são os 6 canais não verbais do maior protocolo de avaliação da desonestidade, o protocolo SCANS. Já sabe que inclusive existem 7 pins, já sabe do que se trata um pin, um ponto de incoerência e inclusive você já sabe de forma detalhada o que é cada canal do protocolo SCANS. O canal S, o canal V, o canal C, o F, o B e o P. Fala, Vitor! Fala, galera! Tudo bem? Vitor, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia com você, batendo papo sobre esse assunto tão importante. Pra quem não me conhece, eu sou Gabriel Pato, eu sou hacker ético, eu trabalho ajudando empresas a identificar vulnerabilidades em seus sistemas e a corrigir e tornar esses sistemas mais seguros. E fazendo esse tipo de trabalho, eu já ajudei empresas como Mastercard, Microsoft, Facebook, encontrando vulnerabilidades e ajudando eles a corrigir. Eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu trago esse tipo de conteúdo, apresento um pouquinho do universo hacker pra galera, desmistificando algumas coisas aqui no YouTube. Então, o canal leva meu nome, é Gabriel Pato também. Quem tiver curiosidade sobre esses assuntos, vai ser um prazer receber vocês por lá também. Bom, vamos lá, o Vitor me mandou algumas perguntas sobre golpes na internet, sobre enganações que rolam na web, então vamos trocar essa ideia, deixa eu responder essas dúvidas pra vocês. E a primeira pergunta que ele me mandou é: quais as formas de enganação que são praticadas virtualmente e quais os prejuízos? Infelizmente a internet é um mar que tem várias iscas jogadas aí esperando todo mundo abocanhar essas iscas, né? Mas vamos lá, a gente vê muito phishing, que é uma técnica de engenharia social. É uma técnica em que o golpista se apresenta como se fosse algo, como se fosse uma marca, por exemplo, e manda mensagem para a vítima se passando por essa marca, ou faz um site falso para a vítima achar que está navegando no site legítimo, e aí acaba solicitando coisas como senha ou dados financeiros para essa vítima que acha que está interagindo com a marca de verdade ou com a pessoa de verdade. A gente tem também os clássicos golpes de praça em versões digitalizadas, digamos assim. Então tem golpes, por exemplo, em marketplaces de vendas, vendendo imóveis ou vendendo
vendendo carros que às vezes nem existem. E outro exemplo são os golpes mais recentes que estão aí super em alta, que são os que mais têm acontecido, que são as invasões de contas de mensageiros, de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, para usar os contatos daquela pessoa que foi vítima, que perdeu a sua conta, para pedir alguma coisa como dinheiro para elas. Então o invasor pega os contatos de fulano e entra em contato um por um, se passando por ele para ver se algum amigo, algum parente dele enviaria um valor para ele, para a conta do golpista, para a conta do invasor. Esses são alguns exemplos dos golpes que rolam na internet, e o que eu chamo a atenção aqui é que eles procuram geralmente usar alguma informação privilegiada que eles tenham ou algum acesso privilegiado que eles tenham para ganhar credibilidade na mensagem do golpe deles que eles vão aplicar depois. Então a credibilidade do golpista que rouba a conta de mensageiros por aí é realmente se passar, estar falando em nome da vítima, né, para os seus amigos. Então os amigos acreditam que estão conversando com uma pessoa de verdade, com um amigo deles de verdade, e tem a intenção de ajudar. Já o phishing usa a credibilidade da empresa, escrevendo como se fosse essa empresa, com o linguajar, os termos da empresa e com a identidade visual completinha da empresa. Os sites falsos de phishing copiam toda a estética visual e usam nomes parecidos, então a vítima acha que está interagindo com a empresa de verdade, quando na verdade é um site de um golpista. E um exemplo bem importante, que ele não é tão recente, mas ele continua acontecendo com frequência. Eu recebo mensagem no meu inbox praticamente toda semana de pessoas desesperadas contando essa história desse golpe que eu vou explicar pra vocês. Muita gente tem recebido um e-mail dizendo que, olha, você foi invadido, eu te invadi e eu capturei cenas da sua webcam enquanto você passava nu pelo computador, ou enquanto você acessava algum site adulto, fazia algo ali meio comprometedor, e eu tenho essas imagens e eu vou vazar. E a prova que eu vou te dar de que eu invadi seu computador é a seguinte, é a sua senha, ó. Tá aqui uma senha que você usa, e ele realmente mostra uma senha que você usa. Isso deixa as pessoas loucas, ficam desesperadas, porque aquela senha que ele tá escrevendo no e-mail, que o golpista escreveu no e-mail para ele, de fato é uma senha válida daquela pessoa. Então a vítima pensa, esse cara realmente me invadiu, ele tem uma senha, de que outra forma ele teria uma senha minha? Então esse ponto da senha acaba sendo a chave para o golpista ganhar a credibilidade da vítima, quando na verdade essas senhas que eles usam são senhas que vazaram de serviços que essa pessoa já se cadastrou no passado e acabaram sendo invadidos, e as senhas se tornaram públicas na internet. No mundo da segurança da informação, a gente acompanha muitos casos de grandes sites que são invadidos e as senhas dos usuários daquele site acabam sendo vendidas ou divulgadas, às vezes até gratuitamente na internet, e os golpistas se aproveitam dessa informação. Então a senha que esse golpista exibiu, ele não teve porque ele te invadiu, mas sim porque vazou na internet e ele pegou e quis usar para te dar medo. Mas olha a credibilidade que isso acaba dando para a temática, para o contexto do golpe dele, né? Então essa ligação dos assuntos de linguagem corporal, de comportamento com engenharia social, que é um assunto dentro de hacking, dentro de segurança da informação, foi o que me conectou aí com os assuntos do Vitor, e o conteúdo dele é super rico para quem quer ter essa visão também. Bom, é isso, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aqui. Vitor, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer fazer parte. Tamo junto e abraço para todo mundo. E hoje você vai aprender sobre monitoramento da realidade. Monitoramento da realidade é uma técnica muito utilizada principalmente para perfilar a história que uma pessoa está te contando e dessa forma ter ali um auxílio para descobrir se a pessoa está ou não inventando tudo, se ela está dissimulando para você. Monitoramento da realidade, além de ser uma ferramenta muito utilizada em interrogatórios, inclusive já tendo sido ministrada em vários treinamentos policiais, treinamentos que eu mesmo já participei, o monitoramento da realidade é muito utilizado principalmente pela CIA, pela SWAT, pelo FBI. De maneira resumida, o que é o monitoramento da realidade? Lembrem-se, anotem tudo que eu estou falando, pessoal, não percam esse conteúdo. O monitoramento da realidade, como o próprio nome diz, é monitorar a realidade de quem você está investigando. Para monitorar a realidade, nós precisamos partir de alguns pressupostos, então preste atenção. Primeiro, nós temos que seguir um conceito que eu sempre falo nas nossas aulas, que é o conceito de Gathering Information, ou seja, é o conceito de reunir informações. Eu sempre falo para vocês, vai investigar um suspeito, vai entrevistar alguém, vai fazer uma entrevista de emprego, vai conversar com uma pessoa, ou apresentar uma negociação, faça o conceito de Gathering Information, ou seja, busque por informações de fontes variadas sobre aquele mesmo tema, sobre aquela mesma pessoa, sobre aquele mesmo assunto. Porque quando você tem várias informações, você consegue montar um plano geral, assim, um panorama geral do que se trata, aquela pessoa, ou aquele tema, ou aquele assunto, ou aquela empresa, enfim.
Então, primeiro ponto, nós vamos reunir várias informações. Vamos separar essas informações ali em informações úteis e informações que são ali extremamente importantes e informações que são mais anexas, né? Informações mais variadas ou diversificadas. Num segundo momento, eu vou monitorar a linha de base daquela pessoa. Eu quero saber como ela se comporta, como ela gesticula, como ela fala quando está dizendo a verdade, comentando coisas óbvias, o nome dela, onde ela trabalha, o nome da família dela, a cor do cabelo dela, qual a relação dela com os pais. Então assim, eu vou observar tudo isso por meio do monitoramento da realidade, vendo a linha de base dela. Quando eu estiver monitorando a realidade, eu vou então contrastar as informações que essa pessoa me falou no momento crítico, por exemplo, na hora que ela estiver sendo interrogada sobre ter cometido um assassinato, ou um estupro, ou sobre ter traído ou não alguém, não importa. Eu vou pegar aquele trecho de material crítico e vou comparar com a realidade que eu montei da pessoa. A realidade dela eu vou montar por meio da observação da linha de base dela, das informações que eu reuni sobre a vida dela e com base em lógica comum ou lógica média. Eu vou pegar a lógica média, que poderia ser uma lógica que pode ser explicada, né, que poderia explicar qualquer fator, para tentar entender se de maneira lógica, conhecendo aquela pessoa pelas informações que eu reuni dela e pela linha de base dela, o que ela está falando faz sentido com a realidade que ela me apresentou. De maneira bem resumida, isso é MR, monitoramento da realidade, utilizado em protocolos de investigação e interrogatório. Para te dar um exemplo bem direto de monitoramento da realidade, prestem atenção na análise que eu fiz da Nájila Trindade, no caso, quando ela acusou Neymar de ter cometido crimes sexuais contra ela. Eu falo bastante sobre monitoramento de realidade, que ela fala sobre posições. De maneira lógica, a descrição que ela apresenta das posições onde ela estava ou não estava no quarto não parecem fazer muito sentido. Inclusive, a própria Nájila, bom tempo depois da minha análise ali, foi revelada que estava sendo ali, pela notícia da mídia, né, e pela conclusão jurídica, as acusações dela não foram validadas. As acusações, inclusive, o próprio Neymar foi absolvido. Acompanhem. A Nájila, ela, no primeiro depoimento dela, na primeira entrevista dela, creio eu que ela estava dopada em algum nível, porque ela tem uma resposta de pálpebra muito lenta, né, e geralmente a resposta de pálpebra, quando a gente está naquele estado de ansiedade elevado, a frequência cerebral está similar ao sono REM. Quando a gente está sonhando, a gente fica com as pálpebras piscando, né? A resposta dela está muito lenta, mesmo num estado de ansiedade. Então eu creio que ela estava dopada em algum nível. E aí tem uma grande uma incongruência narrativa, né? Uma narrativa ilógica muito grande, que é assim. No começo dessa mesma entrevista, ela fala basicamente isso. O meu antigo advogado, ele só acreditou em mim porque ele viu a foto que o Neymar me mandou, né, na minha bunda, do que ele fez comigo. Ela fala isso no começo da entrevista, acho que foi com o Cabrini na primeira entrevista. E aí segue, ela vai falando, e aí o Cabrini fala, e como que foi esse crime, né? Descreve pra gente. Ela fala, bom, estávamos nós dois sentados, deitados na cama, né? Ele me virou de lado, cometeu ali a violência sexual, foi tudo muito rápido, poucos segundos. Eu empurrei ele, girei o corpo, saí da cama e fui embora. Então essa é a descrição do crime, certo? Uhum. Do vídeo também, que do vídeo, Porém, se você observar a conversa dela com o Neymar, a foto que o Neymar mandou é uma incongruência com isso que está sendo falado. Porque assim, primeiro ele tem uma foto, em que momento foi tirada a foto, né? Se a foto ocorreu durante a violência sexual, como ela fala, em que momento foi tirada essa foto? Se ele virou lá de lado, penetrou, ela girou o corpo e saiu. Em que momento foi tirada a foto? Primeira inconsistência narrativa. Segunda inconsistência narrativa é a posição. Ela está do lado da cama, no chão, certo? De joelhos, com os cotovelos apoiados na cama de costas, e o flash da foto está ligado nas costas dela. E quem tirou foto com flash no escuro sabe que você demora ali um tempo, em até 1000 milissegundos, para focar o flash com a luzinha. Então você não pode se mexer. Então em que momento, nisso tudo, ele falou para ela descer, ela desceu, ficou de joelhos, apoiou na cama, fez assim com o braço, apoiou o queixo, ele ligou o flash, tirou o celular do bolso, né, ou assumindo que ele estava com o celular na mão, mirou, tirou a foto, e aí ela foi, girou o corpo e saiu. Essa é uma grande inconsistência narrativa. E as microexpressões de medo em excesso, nesse momento, quando ela estava falando de como ocorreu, podem estar associadas a uma coisa chamada de detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Um outro caso, inclusive mais recente, que mostra pra gente que o monitoramento da realidade mostra o que a pessoa está falando, se a realidade que ela fala faz sentido. O caso do menino Henry. Aqui no Brasil, muito recente, um garotinho de 4 anos, morreu, e o padrasto, o Dr. Jairinho, e a mãe dele, a Simone, falaram que o garoto caiu da cama, então um acidente. Mas os peritos identificaram inúmeras fraturas no abdômen do garoto, né, inúmeras lesões no abdômen do garoto,
E aquilo provavelmente, no primeiro momento, foi dito que provavelmente não era uma simples queda, um acidente doméstico. E é interessante vocês repararem na fala da mãe do garoto. Ela deixa bem claro que não foi assassinato. O próprio padrasto do garoto deixa bem claro que não foi assassinato. Mas, em determinados momentos, a mãe vira e fala assim: não, eu não fui. Eu tenho certeza que não fui. Não fui eu que fiz nada. Então ela estava dizendo que tinha certeza que não era assassinato, mas que não tinha sido ela que tinha feito algo. Não faz sentido, pela realidade que ela levanta, o que ela está falando. Essa é a pergunta mais importante aqui. Só tem consciência disso? Tenho consciência, Cabrinho. Não fui eu. Isso é impossível. Sempre fui uma mãe maravilhosa. Novamente, não fui eu. O que é um argumento ilógico para alguém que estava falando agora há pouco, né? Potencialmente ilógico para alguém que estava falando que não foi assassinato. Se não foi assassinato, não é que não foi ela, não foi ninguém. Se não foi assassinato, ninguém é culpado, ninguém matou o menino, entendeu? Agora, se ela clama que não foi assassinato e logo em seguida fala, mas eu que não fui, hein? Mas não foi o quê? Se não foi você, foi quem? Entende? É uma narrativa que aparentemente não se sustenta. Tem também o caso Flor de Lis. Ela fala que ouviu 5 ou 6 disparos, né, tal, mas aí a perfuração encontrada no IML no corpo do marido dela foram mais de 25 perfurações no corpo, né, de bala, de munição, enfim, de arma de fogo. E ela fala que ouviu 5 ou 6 e fala que na hora que ela ouviu, ela foi mandar os filhos dela subir, ela lembrava qual filho estava chegando, sendo que ela mesma diz que chora, em outro momento ela fala que chorou em determinado momento, depois fala que estava indicando os filhos para ir para um lugar, ou seja, a pessoa se apresenta como alguém emocionalmente instável, no momento de crise, mas depois fala que lembra exatamente quantos disparos foram, né? Ou seja, uma lógica impressionante num momento crítico. Novamente, não faz sentido com a realidade dela, que ela apresenta. A própria Flor de Lis, mais uma vez, foi ali indiciada como sendo a mandante do crime. No momento do crime, ela clama lembrar do número exato de disparos efetuados, o que é uma inconsistência narrativa. Ter esse tipo de atividade lógica durante um momento associado a um crime pode ser duas coisas: que você estava consciente durante todo o crime, ou seja, não teve uma ativação emocional muito grande, ou que você está dissimulando e mentindo sobre algo que você experienciou. E o interessante é que ela comete um erro nesse trecho. Quando ela dá entrevista para a Record, ela fala que foram 6 disparos. Porém, ela fala pá, 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 o que são um total de 7 disparos, e não 6, como foi ali a tese feita pelo Flávio, de que ele tinha disparado apenas 6 vezes. Né? Pá, 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 pá. De maneira resumida, quando for utilizar o monitoramento da realidade, então você deve se ater a reunir informações sobre a pessoa que você está conversando, monitorar a linha de base dela, qual é a forma padrão dela de se comunicar, e comparar se o que ela está falando faz sentido com a lógica comum, a lógica convencional. Como que uma pessoa fala que está num lugar e está em outro ao mesmo tempo. Pegando aqui até o caso do Queiroz, né, que foi ali acusado de desvio de dinheiro, enfim, o ex-assessor do filho do presidente Bolsonaro. Ele fala em determinado momento que ele estava numa comunidade, passando por uma comunidade, que ele ia para conhecer todo mundo. Ele detalha até a camiseta do garotinho daquela comunidade, que ele conhecia o menininho. Então, ele demonstra ter extremas aptidões de memória num nível de detalhe absurdo, né? Mas aí ele disse que não compareceu a uma audiência judicial porque foi diagnosticado com câncer. Quando é perguntado pela repórter qual foi o hospital que ele foi diagnosticado com câncer, o hospital não lembro muito bem, mas eu lembro que era um hospital muito bonito, etc e tal, e dá detalhes novamente. Quando ela pergunta, e o médico que te diagnosticou, você lembra? Então, com um nome eu sou muito ruim assim. Ou seja, pelo monitoramento da realidade, ele apresenta ali memórias detalhistas impressionantes da comunidade que ele morava, né, que ele disse que ele visitava. Lembra de todos os detalhes, mas não lembra o nome do médico e o nome do hospital onde ele foi diagnosticado com câncer. Pelo próprio monitoramento da realidade, essas informações não fazem sentido. Fica muito mais fácil detectar uma incoerência. Inclusive o próprio Queiroz, como vocês veem a notícia aí, teve as suas complicações nesse caso de desvio de dinheiro. E aí, eu sou o Diego Colecto, especialista em contra-inteligência, sou certificado também pelo Paul Ekman Group em microexpressões faciais, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre postura intimidadora. É possível transmitir uma imagem intimidadora, a qual vai colocar medo nos mentirosos, manipuladores e golpistas? É possível sim, e você vai fazer isso usando as dicas que nós respondemos aqui na primeira pergunta, tá? Porque você precisa balizar
sinalizar o que você precisa mudar primeiro. Mas feito isso, você já pode usar como exemplo a linguagem corporal. Olha só, é uma coisa que você realmente tem que mudar. E eu te falo por quê. Eu tenho uma experiência de quando eu era muito novo, eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e tinha um cara passando por ali, enfim, chegando nas pessoas, escolhendo as vítimas e passando uma conversa, né? Tava sem arma, sem nada, mas passando uma conversa em pessoas que pareciam vulneráveis. Então isso é a observação que eu quero falar com vocês. Eu nunca tive uma postura vulnerável, nunca tive uma postura de uma pessoa que, né, tava ali sujeita a acontecer algo, com ombros caídos, né? Pronta para ser uma vítima, pronta para ser uma ovelha na boca do lobo. Eu nunca tive essa postura. Era algo que eu fazia por instinto, eu nem sabia porquê, depois com os estudos eu fui entender, mas eu sempre tive uma postura realmente para que a pessoa me olhasse e posicionasse e entendesse que ali ela ia encontrar uma certa barreira, uma certa resistência. Então tenha postura. Ao chegar em um lugar, ao realmente se apresentar em um lugar, seja com muitas pessoas ou poucas pessoas, saiba como se portar. Lembra do exercício? Se posicione como um outsider, ou seja, aquele que olha de fora e comece a observar como você age. Quando você chega no ambiente, você fica nervoso, coloca a mão no bolso, encolhe os ombros, ou você é o cara que passa um ar realmente, que está chegando no lugar, que tem uma presença, que tem uma postura. Lembra, não confunda com ser arrogante, tá? Não é tratar as pessoas olhando por cima, né, levantando o queixo, tratando todos ali de uma maneira rude. Não é isso. É você ter uma postura, ser cortês, ser gentil, mas para que aqueles que te olham possam entender, as pessoas que estão te vendo ali operar no ambiente, né? Eu falo operar é chegar no ambiente, você está ali no seu modus operandi, a pessoa vai te olhar e ela vai falar, opa, aquele cara tem postura, tem algo de diferente. Então as roupas que você veste, a maneira como você se posiciona, como você sorri, como você toca nas pessoas, é o caso da prosêmica. Por que eu não me tornava uma vítima? Porque quando eu via que alguém já estava querendo ali olhar para mim de uma maneira diferente para que eu fosse uma vítima, eu já realmente usava dos espaços, eu sabia como me aproximar, e isso sem ser agressivo, tá? Então existe a distância social, existe, né, a distância íntima, uma série de coisas que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas principalmente use a primeira dica. Olha, veja como as pessoas te observam. Perceba quando você entrar no ambiente e comece a identificar você. Olhe você mesmo, as pessoas que estão naquele ambiente ali. Como que elas estão se portando? Tem algumas que vão estar tímidas ali, com as mãos no bolso, olhando para baixo, totalmente desatentas, e você vai tentar exercitar o quê? A pessoa que olha tudo. Você quer ser aquela pessoa que olha, que observa, que vê, que tenta entender o que está acontecendo no ambiente, para você criar o quê? Consciência situacional, que é aquilo que a gente fala, porque a sua postura, a maneira como você se posiciona, o seu mindset, a sua mentalidade vai mudar tudo. Com base na sua área, uma pessoa que domina a linguagem corporal tem mais segurança do que as pessoas que não dominam? Obviamente, a pessoa que domina a linguagem corporal, com certeza, ela está anos-luz à frente das outras pessoas, né, que não dominam. Por que eu falo isso? Na minha área, que é a contra-inteligência, o que é a contra-inteligência? Resumindo, é estar 10 passos à frente. Ou seja, você vai perceber todas as falhas, as vulnerabilidades e vai resolver. E aqui a gente está falando sobre isso, sobre você resolver os problemas que estão tornando você uma potencial vítima. Você quer ser uma pessoa mais intimidadora, mais respeitada. Você não quer ser uma pessoa arrogante, não quer ser uma pessoa agressiva. Então a linguagem corporal vai te ajudar nisso, a definir essa linha tênue. Se você sabe que está olhando com o queixo para cima, está olhando a pessoa, né, ali olhando para baixo, levantando demais a cabeça, você já sabe que a sua linguagem corporal está realmente ali condizendo com uma pessoa que é arrogante, e a gente não quer isso. A gente quer que você entenda que linguagem corporal é todo um contexto. Não existe um sinal da postura intimidadora, um único sinal. Existe uma série de sinais, uma série de canais que vão mostrar que você é uma pessoa sim intimidadora e que deve ser respeitada. Então conhecer linguagem corporal faz toda a diferença para que você tenha uma postura intimidadora. Então, pessoal, vocês entendem o peso que é você dominar os 3 pilares? Eu acabei de falar sobre monitoramento da realidade e vocês já ficaram mais atentos. Já começaram muitas pessoas aí assistindo o vídeo já falam, nossa, verdade, meu Deus, olha como faz sentido. O pessoal já começa a ter essa consciência. Mas olha só, que interessante.
Trazendo para o nosso evento aqui, o domínio dos 3 pilares vai muito além, né, muito mais longe do que apenas detectar mentira. Isso também diz respeito à forma como você se relaciona, se comunicar melhor, a forma que você vai abordar uma pessoa numa negociação, ou que você vai, por exemplo, tratar de alguém na sua vida pessoal, um crush, a forma que você vai abordar uma pessoa que você quer sair, é muito além disso. Então foi por isso que eu pensei em trazer para vocês esses 3 pilares, porque a gente está passando por vários momentos na vida. A todo momento alguém pode tentar te enganar. A todo momento pode surgir uma oportunidade de conhecer aquela pessoa que vai mudar a sua vida. A qualquer momento pode surgir uma oportunidade de se livrar de uma pessoa que está acabando com a sua vida. E a todo momento pode surgir uma oportunidade financeira. Uma oportunidade que talvez você não estivesse tão atento. Mas, dominando os 3 canais, você consegue detectar o comportamento, entender o que está acontecendo e saber como reagir. Foi por isso que eu humildemente trouxe para vocês esse conhecimento, esperando que a vida de vocês fosse transformada positivamente. Que vocês tivessem algo, uma ferramenta que pudesse ser usada em qualquer momento, para qualquer situação, com o melhor desempenho possível. E claro que sempre lembrando que não existe receita de bolo. A gente falou principalmente do contexto que deve ser levado em conta nessas situações. E quem já passou pelos problemas que nós falamos aqui, já foi vítima de algum tipo de abuso, já foi vítima de algum tipo de violência, já foi vítima de uma enganação, já ficou num relacionamento extremamente negativo, sabe a diferença que os 3 pilares teria feito, como que poderia ter te ajudado a se livrar daquela situação. E hoje eu vou te dar a oportunidade de pegar um material muito mais completo com os 3 pilares. Os 3 pilares é a base do material que eu vou te passar hoje. O Manual A Linguagem Corporal da Mentira. Para você que se apaixonou por esses 3 pilares, gostou de ter as noções introdutórias de FACS, protocolo SCANS, monitoramento da realidade, e desejaria de fato saber tudo sobre esses protocolos, saber sobre a aplicação na prática, ver exemplos práticos de aplicação e ainda ter noções sobre investigação, o seu momento de obter essa transformação é agora, se inscrevendo no Manual A Linguagem Corporal da Mentira. Eu separei detalhadamente esses 3 pilares. E por que eu fiz isso? Porque primeiro eu vou te dar um embasamento técnico de cada um dos pilares, e eu sei que foi muita coisa que você viu nesses últimos dias. A gente teve muita explicação, muitos relatos ao vivo, relatos vívidos da pessoa ali. Tivemos explicações teóricas e vocês viram nos inúmeros relatos que nós tivemos aí, dentre juízes federais, né, magistrados, vendedores, pessoas na área da defesa da segurança. Inúmeras pessoas já tiveram várias e grandes transformações com esse material que eu estou ensinando para vocês. E para você ter uma noção, para cada protocolo que eu separei nesse manual, eu precisei detalhar bastante para vocês entenderem muito bem cada pilar, cada protocolo. Para você ter uma ideia básica aqui, só ali o pilar que eu falo sobre o protocolo SCANS conta com pelo menos 10 aulas. Mas não é 10 aulas do protocolo SCANS, não. O SCANS fala de 6 canais, o Six Channel Analysis. Portanto, só a parte do manual de linguagem corporal da mentira, que eu falo sobre o protocolo SCANS, conta com 10 aulas para cada um dos 6 canais. Você vai aprender todos os 27 pins exclusivos do protocolo SCANS, vai dominar cada um dos 6 canais do Six Channel Analysis. E a pessoa que assistir todo esse conteúdo e estudar todo esse conteúdo, não só vai ser uma pessoa muito mais capacitada a detectar mentiras, avaliar incongruência de fato ali até mesmo em tempo real, como é o caso do protocolo Scanner, Six Channel Analysis in Real Time, vai ter uma comunicação muito mais impecável, vai conseguir falar com mais segurança e principalmente vai se sentir muito mais tranquila ao se comunicar. Vai entender noções de investigação em tempo real, vai dominar a própria comunicação, inclusive ter muito mais autocontrole emocional, por saber utilizar a postura e a linguagem corporal da forma correta para causar o efeito que deseja, e muito mais. Você terá mais de 10 mentorias exclusivas comigo, ou seja, a gente conversando ao vivo, interagindo, eu tirando suas dúvidas, respondendo as dúvidas de outros alunos e todo mundo ali estudando e conversando para entender melhor sobre a dissimulação. E você também vai receber de presente um guia completo, um PDF, um guia de consulta rápida dos pins, todos os 27 pins, todos os 6 canais do protocolo SCANS. Para melhorar ainda mais, você tem 4 aulas exclusivas com 4 especialistas renomadíssimos em áreas diferentes. Diego Collector, neurocientista, especialista na área da segurança, da contra-espionagem, até mesmo da inteligência. Alberto Delisola, professor universitário de psicologia, professor de hipnose, hipnoterapeuta e psicoterapeuta. Tati Ferreira, comunicadora, influencer e crítica também.
principalmente a desenvolvedora do blog e canal Acidez Feminina. E o Wesley Jimenez, ou Mestre Wesley Jimenez, desenvolvedor do método Krav Maga Caveira, que vai falar sobre defesa pessoal, noções de comportamento, noções reais de comportamento de violência, como evitar situações de violência, dentre várias outras coisas. Tudo isso exclusivo para você que solicitar o seu manual de linguagem corporal da mentira. Além disso tudo, um bônus exclusivo que a gente nunca ofereceu antes. Você vai ter acesso a uma grande imersão comigo, um final de semana inteiro com Vitor Santos, estudando na prática casos de dissimulação, técnicas de interrogatório, contextos reais de avaliação da desonestidade. E para deixar aqui o meu grande sonho de formar novos peritos, investigadores, especialistas, certificados em comportamento facial e linguagem corporal, estou trazendo pela primeira vez algo inédito para você que vai se inscrever agora e adquirir o Linguagem Corporal da Mentira. Eu contratei uma equipe de design, uma equipe que adapta textos, adapta imagens, e eles basicamente pegaram o meu caderno de investigações pessoais. Cadernos de anotações minhas, porque eu estudava a linguagem corporal bem no começo, quando eu desenvolvi algumas teorias pessoais, coisa que eu nunca trouxe a público isso, inclusive quando eu comecei a desenvolver minha própria teoria de dedução com base no sistema de Sherlock Holmes, um sistema observativo dedutivo. Essa equipe pegou esse meu caderno e transformou num livro, que inclusive, além de você ganhar, claro que você ganha se você for uma das pessoas que vai se inscrever nas primeiras 6 horas, depois do evento estar lançado, a abertura para você se inscrever no Linguagem Corporal da Mentira. Mas o mais louco é que daqui a um tempo, a gente já combinou, já conversou isso com a nossa audiência, muitas pessoas querem comprar esse livro avulso e ele vai estar custando R$ 97,00. Isso futuramente. E você também vai poder olhar e vai falar, caramba, eu também ganhei isso de graça. E para encerrar, para você que sempre quis estudar comigo, mas fala que não tem tempo, gostaria de ter um tempo maior, de poder checar o material, se você se inscrever no primeiro dia para o Linguagem Corporal da Mentira, além de ter acesso a todo o material que é online, o seu acesso é vitalício. Você pode usar ele pela vida toda. Nunca mais você vai precisar se preocupar com eu preciso correr e terminar o curso antes que acabe meu prazo de uso. Não, para quem se inscrever no primeiro dia, tem acesso vitalício. Então agora presta atenção que eu vou te explicar como vai funcionar. Você deve estar doido, como que eu tenho acesso a tudo isso? Me fala logo. Presta atenção, porque pode ser que acabe muito rápido, uma vez que eu trabalho com vagas limitadas, para poder dar atenção a toda a turma, principalmente nas turmas ao vivo. Eu vou liberar um link às 6 horas para quem estiver lá no meu grupo VIP do WhatsApp, então já se liga, se inscreve no grupo clicando aqui na descrição, tá? Já vai lá, se inscreve. Mas para você ter certeza de que quer entrar nesse grupo, eu vou disponibilizar antes um link para você ter acesso a todas as informações do Linguagem Corporal da Mentira. Você vai saber tudo o que vai acontecer, tudo disponível para você ver com calma, analisar, pensar bem. E aqui também, obviamente, já está na descrição desse vídeo esse mesmo link que você vai ter acesso a todas as informações, já garantindo ali o seu link especial. E isso é só para você obter acesso a todo o conhecimento que eu disponibilizei nessas últimas 3 aulas, tá? Você vai poder rever, estudar e ver melhor se essa transformação cabe na sua vida. E eu juro, pessoal, sem brincadeira, essa formação chamada Linguagem Corporal da Mentira poderia facilmente custar R$5.000. Se você fosse fazer ali uma avaliação apenas da formação de um único canal, se você fosse apenas se formar e estudar o canal facial. Pegando aí por cima, apenas o FAQ está saindo $350 o manual. Para você solicitar o exame, mais $50. Os livros, essa precificação que você está vendo aqui na tela. O livro What the Face Reveals, esse é o preço. O livro Telling Lies, esse é o preço. E o livro Emotions Revealed, esse é o preço. Então, o básico para você começar a se formar no FAQs, aliás, para você se formar no FAQs e em expressões faciais, junto com a Paul Ekman Training Tools, que são as primeiras certificações que estão avaliadas nesse valor aqui. Para você entender, se você fosse dominar um único canal, seria esse valorzinho que você está vendo aqui na tela. Agora, esse valor aqui, para dominar os 6 canais, é só pensar nesse valor vezes 6. Esse seria, por média, o valor básico dessa formação que eu denominei chamada Linguagem Corporal da Mentira. Mas eu vim aqui hoje te dizer que estou te oferecendo um valor muito tranquilo para você se inscrever logo e já garantir a sua transformação, nesse exato momento. Então, para quem se inscrever agora no nosso primeiro lote, vai pagar o valor de R$997.
Então, se você não quer perder os bônus, Arquivo X, uma série exclusiva onde eu te conto relatos pessoais de casos que eu investiguei e como eu obtive sucesso nesses casos, uma imersão gratuita de 2 dias estudando casos reais e teorias comigo, ter acesso a mentorias mensais, tirando dúvidas, conversando comigo, interagindo, ter acesso ao pergaminho secreto do Metaforando, que é o meu livro de anotações pessoais, quer ter acesso ao guia de protocolo Scans, já se inscreve agora. Clique no link abaixo do vídeo, provavelmente esse link está aparecendo aqui no chat também. Já clica, obtenha as informações, estude, pense na transformação que você terá, pense nos problemas que você vai superar e já se inscreva. Clica aqui no link que você já vai poder ler tudo sobre o curso A Linguagem Corporal da Mentira e pense melhor. Eu vou ficando por aqui hoje, mais uma vez, agradeço imensamente pela sua participação, espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode checar as últimas 3 aulas, ainda estarão disponíveis por tempo limitado, então corre, reassiste, anote e salve tudo. E garanta também as suas apostilas gratuitas das aulas que a gente participou, clicando também aqui no link da descrição, lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu me despeço aqui, muito obrigado, falou!